Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, hoje terça-feira, catequese sobre os dons carismáticos de conhecimento, né? Agora, o último bloco, nós temos algumas participações, mas tem a pergunta do Fernando que ficou. Quer responder a primeira pergunta do Fernando? Como quiser. Sim. Olha, no cristianismo, nós temos agora a realidade profética em duas dimensões. A profecia em sentido amplo e a profecia em sentido estrito. Em sentido amplo, se refere ao fato de que agora, em Cristo, todo o povo de Deus, ou seja, todo o povo cristão, possui um caráter profético. Você com certeza já aprendeu isso em algum momento, que o batismo nos torna sacerdotes, profetas e reis. Então, nesse sentido, todo cristão é profeta, mas em sentido amplo. No sentido próprio da expressão, profeta é aquele que profere. O batismo nos dá a capacidade de proferir o evangelho de Cristo, a vida de Cristo em nós. E esta profecia deve aparecer no nosso comportamento, nas nossas escolhas e também nas nossas palavras. Então perceba que aqui a profecia num sentido amplo. E mais, o cristão é uma profecia em sentido amplo, porque ele vive um estilo de vida tão incompatível com o que o mundo entende por estilo de vida adequado, que nós lembramos com a nossa vida realidades com as quais o mundo não concorda e inclusive que irritam ao mundo. Nosso Senhor diz no Evangelho de João, o mundo vos odeia. Então, quando, por exemplo, nós defendemos a vida a todo custo, somos contra o aborto, e para demonstrar que defendemos a vida a todo custo, nossos casais têm filhos, são abertos à vida, sem restrições. O mundo odeia isso, mas isso é uma profecia. Entende como é uma profecia no comportamento, na escolha? Profecia em sentido amplo. Aquilo de que nós estamos falando hoje aqui é da profecia em sentido estrito. Para ficar melhor de você entender, eu vou usar uma outra das três dimensões batismais. Eu disse que pelo batismo nós somos reis, profetas e sacerdotes. Sacerdote, todo mundo na igreja é, pelo batismo, em sentido amplo. Mas eu pergunto, todos na igreja são sacerdotes da mesma forma? Não. Eu, por exemplo, recebi o sacramento da ordem. Eu possuo um sacerdócio ordenado, um sacerdócio ministerial. Então, segundo a Lumen Gentium, o sacerdócio ordenado se distingue na sua essência do sacerdócio comum dos batizados. Então, somos todos sacerdotes? Somos, mas existe um sacerdócio em sentido amplo, que é o sacerdócio comum, e existe o sacerdócio em sentido estrito, que é o sacerdócio ordenado. Assim também, profecia. Toda a igreja é profética, deve ser profética, mas nada impede que haja uma profecia em sentido estrito, aí sim se referindo ao dom carismático da profecia. É importante deixar isso claro, porque existem linhas de pensamento na igreja que relegam tudo ao plano das ideias, né? E ao plano da amplitude. Então, não, profecia não é nada disso. Profecia é você denunciar, é você bater de frente. Não, calma lá. Esse é um aspecto da profecia, né? E mais, quando eu estudei teologia, eu tive um professor de profetas e profetismo muito bom. E ele dizia o seguinte, olha, eu já li livros, principalmente textos de teólogos latino-americanos, que dizem que todos os profetas do Antigo Testamento batiam de frente com o poder constituído, né? O rei, no caso, porque eles estavam sempre do lado do povo. E meu professor dizia, não, o profeta não está do lado do povo, o profeta está do lado do Deus de Israel. Então ele sempre vai atacar quem está se comportando em oposição à vontade de Deus, seja o poder constituído, seja o povo, inclusive. Muitas vezes o profeta denunciava o povo. Padre, porque aí o que a gente vê? Porque parece que... parece não. É muito mais fácil nós identificarmos o não profetismo ou o profetismo frajuto ou de outros espíritos, que não seja o Espírito Santo e o Espírito de Deus,
Porque você está vendo ali, é claro, né? Isso daí não é do cristianismo, não é da fé, não veio de Deus, não é de Cristo, não é o Espírito Santo. Agora, quando está dentro da Igreja Católica, ou seja um padre, ou seja um bispo, ou seja um leigo de caminhada ali, e todo mundo olha para ele, aparentemente essa pessoa passa essa confiabilidade naquilo que ela está dizendo. Agora, distinguir essa falsa profecia dentro da própria igreja, que é algo que nós precisamos aí ter mais... Sim, mas na nova aliança, no cristianismo, isso é simples, deveria ser simples para nós, né? Porque qual é a natureza desse profetismo amplo, né? Todo o povo de Deus é profeta, porque é motivado pelo Espírito Santo de quem? De Jesus Cristo. Então, o profeta do Pai. Exato. Então, quando uma pessoa, ela ataca uma ideia, ou ela ataca uma instituição, chamando esse ataque de profetismo. Bom, basta você pegar o Evangelho e a doutrina e verificar se a instituição ou a ideia que está sendo atacada está em oposição ao Evangelho e à doutrina. Se a pessoa está atacando a instituição ou a ideia, e a instituição ou a ideia não estão incompatíveis e às vezes estão até em concordância com o Evangelho, então, na verdade, essa pessoa, ela pode ser um quê e quem for. Ela não está fazendo uma profecia, ela está fazendo uma autodefesa, defesa das próprias ideias, das próprias convicções. Ela profetiza em nome de quê e de quem? Veja que nós falamos de profetismo nas religiões pagãs. Um babalorixá profetiza em nome de Ifá, em nome de Ogum. Tá, é uma profecia, mas a profecia em nome de que divindade? Movido por qual espírito? Aí é que está. Exato. Então, podem existir profecias carnais e até equivocadas e distorcidas dentro da igreja? Pode, mas aí já não é profecia cristã. Padre, tem perguntas. Vamos ver as mensagens? Vamos ver, então, aproveitando quem está conosco. A Janilma, Deus me fala mais pela palavra da Escritura. Leio sempre a palavra e sempre que preciso de uma orientação ou direção, é na palavra que encontro. Sou apaixonada pela palavra de Deus. Padre, nós falamos dos sonhos e de visões, mas a palavra também pode ser uma profecia para nós no momento da leitura? Ela é, sob dois aspectos. Essa irmã que mandou a mensagem agora me recordou a Alexo Divina. Há um passo, dos 4 passos da Alexo Divina, que consiste justamente na inspiração, na escuta. Ouvir o que Deus tem a dizer. Então você lê o texto, repete a leitura e depois vai meditar. E nessa meditação o Espírito Santo vai conduzir as ideias, as imagens, tudo que foi lido no texto de um modo a falar ao teu coração. Entende? Então, nós estamos nos referindo a uma locução interior pessoal. Não é necessariamente um dom carismático. A gente faz aquela distinção de conhecimento e entendimento da palavra, né? Quando nós pedimos ao Espírito que nos dê entendimento da palavra. Uma visão, exatamente. Ou bonito. Então, né, quando a pessoa ela precisa de uma direção, uma confirmação, e ela ora, às vezes na oração vem à mente um texto, né, uma citação. Então a pessoa vai, pega a Bíblia, abre naquela citação que veio e o versículo que está lá, o trecho que está lá, condiz com o que ela estava precisando ler ou ouvir. Então também é um modo de Deus falar conosco. Agora, esse é um meio, né, de você dialogar com Deus, e um meio que está à disposição, mas volto a repetir, é um meio de você se comunicar com Deus para a sua edificação espiritual pessoal. Isso aqui não se enquadra na definição de dom carismático. O dom carismático é uma escuta de Deus para transmitir a outra pessoa, entende? A outra pessoa. Então, uma coisa é a minha oração pessoal, ali eu preciso realmente ouvir mesmo a Deus. Ouvir, ali o Espírito Santo fala comigo, me dá a direção. Mas isso aqui não é um carisma, é apenas um dinamismo espiritual próprio da vida interior. É a espiritualidade da pessoa. Sim, é espiritualidade. O nome disso é vida interior. Você tem vida interior, então você ouve a Deus. Ele fala com você. Eu recomendo isso aos fiéis na paróquia constantemente. Olha, antes de se desbaratinar atrás de ouvir alguém, conversar com alguém, desabafar com alguém, procurar alguém que dê conselho, pare 15 minutos diante do sacrário. Vá lá e pare lá e fique em silêncio lá. E ouça Jesus falar. Como é que ele fala?
pare, vá lá e deixe ele falar. Mas de que jeito? Vá e ouça. Você vai ver como é que ele fala. Se não funcionar, se você não sentir nada, não experimentar nada, não ouvir interiormente nada, aí você vem falar comigo, pode vir. Mas escute com atenção, visite o sacrário. No sacrário há uma pessoa divina, que é Jesus encarnado e feito sacramento por nós no tabernáculo. Então vá, isso é vida interior. A vida interior também tem dinamismos de escuta, que são os mesmos dinamismos usados para transmitir uma revelação a alguém, né? São os mesmos, mas o que define carisma ou vida interior é o destinatário. Se Deus está falando comigo coisas relacionadas a mim mesmo, então isso é vida interior, é um diálogo meu com Deus. Agora, se nós estamos num grupo de oração, ou num evento, num momento de oração, e aí Deus diz coisas relacionadas aos outros, à igreja, à comunidade, então já estamos nos referindo a carismas, porque eu preciso entregar aquilo para alguém. Seja uma profecia, seja uma palavra de ciência, seja o discernimento dos espíritos, cujo dinamismo interior é o mesmo, né? O discernimento dos espíritos é o dom pelo qual a pessoa ela consegue ver o que os outros não veem. Ela possui como que um instinto espiritual de identificar a origem de algo, a natureza de algo. Então tem muito a ver com as profecias e dons carismáticos. Vou dar um exemplo na Escritura. Paulo, eu não lembro se Paulo e Silas ou Paulo e Barnabé, preciso consultar em Atos. Eles entram em uma determinada cidade e havia lá uma moça que possuía um espírito de Pitão. Está escrito lá em Atos. Paulo e Silas. Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas entram na cidade e tem lá uma moça com espírito de Pitão. O que é esse espírito de Pitão? Era um espírito, um demônio, sob inspiração do qual aquela moça adivinhava todas as coisas. E aquela moça, quando ela chega perto de Paulo e Silas, ela diz, vocês são servos do Deus Altíssimo. Veja que ela diz uma coisa certa. É verdadeiro. Ela fala a verdade. Aí, nossa, mas ela falou a verdade, puxa vida, né? Vamos dar sempre ouvidos a essa moça. Não vamos dar sempre ouvidos a essa moça. Ela está falando a verdade, mas a natureza dessa verdade é maligna. O demônio também fala verdades. Lá em Lucas 5, quando Jesus expulsa um demônio na sinagoga de Cafarnaum, o demônio fala, que tens conosco, Jesus Nazareno? Eu sei quem tu és o santo de Deus. O demônio fala a verdade quando ele quer. Ele conhece Deus. E aí Paulo e Silas dizem, em nome do Senhor Jesus, cala-te e sai dessa mulher. Então precisa tomar cuidado. Porque no terreiro tal, no centro tal, falaram a verdade e deu certinho. Opa, mas quem foi que disse? Qual é a natureza dessa revelação? Se não vem de Cristo, eu não quero. O nome disso é senhorio de Jesus. Amém. É muito sério para nós. Muito sério. Então pode ter sido a verdade, dar certinho, casar, calhar com a realidade. Paulo e Silas expulsaram. Então, eles discerniram que o que estava sendo dito não vinha de natureza benigna, vinha do mal. Isso foi discernimento dos espíritos. Acho fantástico o senhor ligar esse discernimento ao senhorio de Jesus. Porque o que acontece, no fundo, hoje, é que existe em nós, hoje não, sempre, onde há ser humano existe isso. O ser humano quer sempre saber, ele quer ter o poder, o domínio sobre o que vai acontecer na sua vida. Entende? E aí ele vai buscando meios, sortilégios, coisas dessa natureza, para ter o domínio do seu futuro. O cristão não teme o seu futuro porque a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Entende? A profecia que vem dentro das nossas assembleias de oração ou enquanto nós oramos são palavras de consolo do Senhor Jesus para nós. E se essa palavra vem, glória a Deus. Se essa palavra não vem, glória a Deus, porque minha vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, padre Idrica, uma coisa importante, né? Dentro das nossas dinâmicas de oração propriamente carismáticas, a palavra, a profecia que está sendo entregue é uma profecia condizente com as Escrituras,
condizente com a tradição, portanto, condizente com o magistério. Existe uma segunda característica importantíssima, que é a confirmação da comunidade cristã. Quando a palavra do Senhor é dita em profecia, existe uma testificação do Espírito Santo no nosso espírito. E isso é sumamente importante, porque existem ambientes carismáticos onde as pessoas se usam da profecia para autoafirmar seus projetos, autoafirmar... mandar recado. Entendeu? Então, porque se você chega numa assembleia e diz assim, olha, irmãos, eu orei e o Senhor falou isso, isso, isso. Não, então não tem assembleia. Então não tem necessidade de a gente se reunir em conselho. Exatamente. Que o Senhor falou. Quem sou eu para questionar o Senhor? Não, peraí. Para. O Senhor falou na sua oração? Muito bem, mas a comunidade é que discerne. A comunidade é que ora. A comunidade é que experimenta a profecia e testifica. Deus falou. Né? Porque nós temos muitos, mas assim, muitos líderes guiando-se dessa maneira. Ou ele tem 2 ou 3 profetas da corte que vão sempre avalizar aquilo que o líder quer ouvir, ou nós temos o líder que, na ausência de profetas da corte, ele mesmo se outorga, né, o confirmador da sua própria ideia, do seu próprio projeto. Então fala assim, olha, nós vamos fazer isso aqui porque Deus me falou. Aí alguém na Assembleia pode, com todo respeito, amor e carinho do mundo, levantar e dizer, vamos orar para que o Senhor confirme em nossos corações? Tá aí uma dica para você de grupo de oração assim, né? Se tem alguma coisa errada. Por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses, que é preciso experimentar as profecias. E o próprio Paulo que diz isso aos Tessalonicenses, diz aos Coríntios no capítulo 13, 1 Coríntios 13, que a nossa profecia é imperfeita. Exato. Então, eu disse há pouco que muito da profecia depende do profeta. O que ele vive, as experiências que ele tem, até o vocabulário que ele usa, né? Às vezes uma pessoa que tem lá um vocabulário mais enriquecido, ela profetiza com mais facilidade. Você tem lá uma senhorinha simples, né, que fala tudo errado na profecia. Nós vai, nós fica, a gente estamos. Mas em nada altera o conteúdo da profecia, né? Vai com autoridade, vai porque a pessoa recebe a locução, né? Ela recebe a inspiração, mas cabe ao profeta elaborar e comunicar aquilo de um modo a edificar. Né? Então, tem todos esses elementos na profecia. Agora, nós temos também, padre, lá na Escritura, o profeta que diz, Senhor, não me manda não, eu não sei falar, né? Eu sou apenas uma criança. E Deus insistindo, e ele, não quero ir, não. Eu quero falar sobre isso relacionado a algumas mensagens que estão chegando para nós, sobre os sonhos, a chamada oniromancia, que eu disse há pouco. Muitas mensagens sobre sonhos. Muitas pessoas, e isso é tão comum que há pouco tempo, há alguns meses atrás, eu fiz algumas catequeses na minha paróquia. Porque assim, as pessoas, você que está em casa me acompanhando, sabe bem o que eu vou lhe dizer. Sonha e vai jogar no bicho. Tem essas superstições aí. Acontece isso mas muito. Você vai entender o que eu vou lhe dizer. Nem todo padre inspira confiança de você abrir determinadas experiências. A gente sabe disso. Então, é muito, muito comum as pessoas terem assim... Vou usar uma expressão aqui e vocês vão entender o que eu quero dizer. Certos sonhos premonitórios. Né? Eu sonho uma coisa, depois acontece. E sempre acontece. E aí a pessoa acha que está acontecendo com ela uma coisa desmedida, descabida, que ela é anormal, que ela é um ET. Calma lá. Então, muitas vão, às vezes, conversar com os padres e aí os padres simplesmente desmerecem uma experiência que você viveu e você sabe que é real. Eu não posso simplesmente passar um trator em cima da experiência que você viveu. Você sonhou e aconteceu? Bom, quem sou eu para dizer... É um fato. Quem sou eu para dizer que foi coisa da sua cabeça? Calma lá, também tem parece que falta fé em alguns clérigos? Parece só. Parece. Né? Então, não é assim. Agora, como eu lido muito com o mundo carismático,
Então as pessoas se sentem um pouco mais à vontade de me contar isso. E olha, eu vou dizer para você, eu acho que 80% das pessoas na igreja ou já viveram ou vivem experiências assim. É que vocês não contam uns para os outros. Se vocês começarem a contar uns para os outros, vocês vão ver que vocês não são os únicos. Então eu lhe digo o seguinte, é possível que Deus fale por meio de sonhos? Sim, é possível. Por quê? Porque Deus procura falar com os batizados, né, com aqueles que possuem o dom do Espírito nas suas almas desde o batismo. Ele procura falar com essas pessoas em momentos em que elas baixem a guarda da razão, que elas baixem as resistências racionais para ouvir. Só que quando a pessoa nunca dedica na sua oração pessoal diária momentos para ouvir a Deus, Deus não encontra esses momentos. Você se lembra, Fernando, quando nós falávamos aqui no programa sobre dom de línguas, e eu falava sobre o dinamismo, né, de você vai orando em línguas, e a oração em línguas, ela não demanda nada da sua razão, porque você não precisa da razão para elaborar aqueles sons. Então, enquanto você fala os sons ininteligíveis, a sua mente fica livre. E estando livre, e ao mesmo tempo concentrada, porque como são sons, então os sons te impedem de pensar em outra coisa, né? De você divagar ou se distrair. Se você fica em silêncio absoluto, você corre o risco de se distrair com as imagens intramentais, né? De dentro da mente. Mas como você está soltando a voz e soltando alto, a sua mente está concentrada em nada. Ela está concentrada, só que ela está concentrada em nada, ou seja, ela está vazia, porque os sons nada significam. Exato. Então a oração em línguas proporciona à mente, né, à alma, um terreno propício para receber as revelações, as locuções interiores. Essa foi a grande lição do padre De Grandes no início da renovação. Exatamente. Né? O De Grandes fala sobre isso no livro Dom da Profecia. Padre Jonas falava sempre também, ora em línguas no chuveiro. Sim. Hoje eu fui para Campinas orando em línguas no meu carro, depois parou um carro do meu lado e eu lá, aí eu olhei assim para É isso mesmo. Eles são... Ô, padre, tem muitas, muitas mensagens chegando aqui. Deixa eu só agradecer. A Nilvalda Alves, de Almadina, na Bahia, ela está agradecendo ao programa maravilhoso e dizendo que ela assiste todos os dias. Obrigada, viu, minha querida? E novos sócios chegando, a Angelita Borges, lá do Laranjal do Jari. Eu acho que é AP. Nossa, gente, eu fiquei ruim de geografia. O que, Amapá? Não, AP é Amapá? AP é Amapá. Querida, seja bem-vinda aqui à nossa família. Maria Soares Moreira, de São Paulo, capital, também se tornou sócia. Pode vir, obrigada. A Elizabeth José, de Guape, Minas Gerais, também se tornou sócia. Seja bem-vinda. Reativou o cadastro, ó. Maria das Messes, da capital paulista, também se tornou sócia hoje. E a Edileuza reativou seu cadastro, ela é de Branco do Rio do Espírito Santo. E também a Solange Maria Martins, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, também se tornou sócia. Muito obrigada, gente, ó, muito obrigada mesmo, né, por vocês acreditarem nessa obra e responderem, né, darem sim. Vamos ver mensagens, padre? Vamos. Então, quem está conosco aí, mandando mensagem no nosso WhatsApp, a Ana Caroline. Boa tarde. Eu me chamo Ana Caroline, tenho 34 anos e tenho um casal de amigos que são muito íntimos da minha família. Eles são espíritas e vivem dizendo que eu tenho o dom para o espiritismo. Esses dias conversei com Deus para ele me mandar um sinal para me esclarecer. E hoje estou vendo o sinal que Deus me mandou. Nunca ligo a TV no século XXI. Olha que maravilha. E hoje eu liguei. Sou católica e vou continuar na minha religião. Beijo a todos. Glória Ana Carolina, a Deus. glória a Deus pelo seu testemunho. Começa a ligar mais sua TV na século Ana Caroline, XXI, Ana Caroline. Ana Caroline, eu lhe dou o conselho como sacerdote. Tenha Jesus como teu Senhor. Nunca, você não deveria, como cristã, nem passar pela sua cabeça precisar de um sinal para saber se você vai para o espiritismo ou não. Não é lugar para nós. Nós amamos, respeitamos, você mesma disse, eles são seus amigos, frequentam a sua casa, louvado seja Deus. Ame-os, respeite-os, receba-os na sua casa, mas esse tipo de proposta não tem nem que titubear dentro de nós, nem balançar. Jesus é o teu Senhor e eu
até me lembro de uma pessoa que eu atendi, não vai dar tempo de eu contar a história toda, mas é uma pessoa que já estava em depressão havia alguns anos, e aí eu fui investigar, conversar, e ela dizia que ela tinha esses sonhos premonitórios, e aí foram dizer para ela que ela tinha mediunidade, que ela tinha que ir para o espiritismo para desenvolver aquilo. Exato. Quando ela foi para o espiritismo, muito comum, a depressão começou. Sabe o que é isso? Você tendo, né, eu perguntei a ela, você foi batizada quando pequena? Sim, padre, fui batizado, cresci na igreja e me afastei. Aí foi que me disseram isso e me mandaram ir para o espiritismo. Pois é. Havia um dom de Deus querendo se manifestar em você, você pega uma coisa boa e tenta usar, desenvolver, vamos assim dizer, né? Fazer progredir em contexto errado, aquilo faz um mal à sua alma e a sua alma sente. Então a alma dela começou a entrar em depressão, entende? Sim. Porque era um dom. Sim, ela tinha um dom. Era um dom de ciência, um dom de profecia, mas a pessoa leva isso para o espiritismo tentando usar ali, a alma vai sofrer. Vai sofrer porque o Espírito Santo lhe estava tentando se manifestar, tentando te fazer uma serva, tentando te fazer um servo do Evangelho, um profeta da nova aliança, e aí você pega esses dons e começa a usar em contexto anti-evangélico. A alma é espiritual, ela vai sentir, entende? É como você tirar um peixe de dentro da água. Ele vai se debater, ele vai sofrer. Então, você pegar uma pessoa com dons carismáticos e querer usufruir dos benefícios do dom carismático para os irmãos, num contexto fora do evangelho, a alma vai sofrer. Exato. Eu acolhi essa moça, ela começou a frequentar a renovação da nossa paróquia em 2 meses, com uma confissão, prática do rosário e grupos de oração, a depressão dela foi embora. A causa da depressão era espiritual. Olha. Então, nunca faça isso. Se você tem esses sonhos, esses dons, então isso, padre, o que a pessoa deve fazer? Dá esse conselho. Busque resposta com bons diretores espirituais, bons sacerdotes, ou boas lideranças cristãs, lideranças carismáticas. Procure um grupo de oração, procure uma nova comunidade, né, uma comunidade de renovação. Sólida. Mas nunca cogite resolver isso fora do cristianismo. Não faça isso. Deixa eu concluir o raciocínio dos sonhos, porque senão eu vou ficar sem dar a resposta para dezenas de telespectadores. Então, existe um trecho em Eclesiástico, capítulo 34, que diz que os sonhos são cilada, eles são perigosos, e realmente eles são. Porque assim como você pode ter um sonho, e lá na frente o que você sonhou acontecer, e o fato retroativamente se mostra uma profecia, por outro lado, você pode ter sonhos que nada mais são do que a atividade cerebral natural. A nossa mente, ela não para, o nosso cérebro não para de funcionar. Então, como saber se um sonho é profético ou não? Me desculpe, mas tem muito pouco o que fazer para discernir. O que você pode fazer para discernir se um sonho é revelação ou não? Bom, para discernir, você vai ter que fazer aquilo que, se você fizesse, você já teria menos sonhos proféticos, que é o quê? Ter uma vida interior, uma vida de oração e, nesta vida de oração, dedicar tempo à escuta de Deus. Eu atendo muitas pessoas com esse tipo de dúvida e eu passei a aconselhá-las, olha, todos os dias, você na sua oração, se você tem 15 minutos de oração, 5 minutos você vai ficar quieta, calada, em silêncio absoluto, só talvez orando em línguas, ou em silêncio, contemplando. Você vai ouvir a Deus. Essas pessoas começaram a ter nas suas orações mais visões, mais palavras de revelação e menos sonhos. Porque Deus não encontrando no seu período de lucidez, ou seja, você acordado, Deus não encontrando momentos para falar com você, o único momento que ele encontra é quando você está com a baixa da mente guardada, baixada, né? A guarda da mente baixada. E onde é isso? No sono. No sono a pessoa não resiste, a pessoa não reage, a pessoa não reflete. Só que aí você só sabe que era Deus falando quando já aconteceu, já não há mais nada para se fazer, porque já aconteceu.
Então, se você tem muitos sonhos assim, premonitórios, o que é que está acontecendo com você? Deus está te chamando para você rezar mais. E quando eu digo rezar mais, não digo só realizar devoções. Padre, mas eu já rezo o terço. Mas o terço é para você meditar mistérios da vida de Cristo. No terço você já está com a mente ocupada com outras cenas que são a crucificação, a ressurreição, a ascensão, Pentecoste. Não tem momento de vácuo mental para Deus falar. Não tem, só se ele realmente rasgar o céu. Não é uma oração de diálogo, é uma oração contemplativa. Exatamente, né? Não é diálogo, é contemplação. Você precisa ter momentos de contemplação para ouvir a Deus, para ouvir o Espírito, senão esses sonhos vão continuar e você perdido sem saber o que fazer. Quando eu dou esse conselho às pessoas, olha, busque mais momentos de meditação, de silêncio, as pessoas começam a ouvir a Deus acordadas, aí elas têm a certeza de que é Deus falando com ela e esses sonhos começam a diminuir. A falta de silêncio prejudica a comunidade a ouvir a Deus? A comunidade não, a pessoa sim. A pessoa sim. Tá? Infelizmente nós não vamos ter tempo de falar mais sobre isso, mas quando nós analisamos tanto a literatura quanto a experiência pentecostal do século XX e carismática também, nós vamos verificar, Fernando e Drica, que existem vários métodos de obtenção de profecia. Exato, tá? o Padre de Grandes tinha um. Sim, o Padre de Grandes tinha um, que era o quê? Faz canta em línguas, silêncio, escuta, fala. Uma coisa bem norte-americana, né? Bem metódica. Então, o Padre Eduardo segue isso na risca. Isso, ele há 50 segue, anos. ele segue a risca. É um método? É válido? Eficaz. Mas Deus fala. mas eu alerto ao seguinte perigo. Nós não podemos decretar que um único método é válido. Né? Porque existem outros ambientes carismáticos pentecostais que obtêm profecias por outros meios. Por exemplo, a profecia obtida por interpretação de línguas, ela não é obtida por um instante de silêncio, ela é obtida por uma fala em línguas, inclusive muito alta, em que a pessoa profere. Um vai falando, outro vai interpretando. Exato, e o resto continua rezando. Exato, então é uma profecia que não foi antecedida de silêncio, foi antecedida de muito barulho, diga-se de passagem. Então existem muitos métodos, aqui caberia, né, muito tempo para falar. Mas o nosso tempo está indo embora. Praticamente já foi. Já foi, e esperamos ter conseguido edificar aí ao máximo, na medida em que o tempo nos possibilita. O Senhor nos dá uma bênção profética agora. Amado Senhor, nós agradecemos o programa de hoje, agradecemos porque temos a certeza de que este programa trouxe e trará ainda muitas luzes a muitos irmãos que farão uso desse conteúdo disposto pela TV. Livra-nos de todo mal, Senhor. Não nos deixe equivocados, enganados. E para isso nós te pedimos, fala conosco, pelos meios que te agradam, pelos meios dos quais o Senhor desejar lançar mão, pela palavra, pela pregação e também pelas profecias, que elas não cessem, ao contrário, que haja mais profecias para o nosso tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, glória a Deus também pela vida da Ana Carolina, que ligou, assistiu o Brasil Cristão hoje pela primeira vez, está aqui, né, segura. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, um programa especial para você, né, Fernando? Exato. Amanhã você não pode perder, 3h10 da tarde, um programa todo especial, onde nós vamos trazer aqui os benefícios da corrente de graça da Renovação Carismática Católica na vida das pessoas, as instituições que ajudam outras pessoas a serem felizes. Beijo no coração, gente. Até amanhã.